Vamos passar agora para a tripulação composta. O que seria essa tripulação composta? Essa tripulação composta, ela é prioritariamente para voos internacionais. Eu falo prioritariamente, tá? Não é exclusivamente. Então, quando se pensa em tripulação composta, na nossa mente vai entender que aquela operação vai ser um voo internacional, tá? E aí o que eles fazem para que tenha essa característica de ser composta? A tripulação simples é a mínima acrescida do número de tripulantes para a realização do voo. Como é um voo que terá um pouco mais, o voo será um pouco mais elástico, ou seja, um pouco maior, que é tendente a ser operações internacionais, eles, para criarem um momento de descanso para cada um dos tripulantes, eles fizeram o acréscimo de mais tripulantes neste tipo de tripulação. Então, se uma tripulação simples é aquela mínima mais a necessária para fazer aquela operação de voo, a tripulação composta ela vai ser o quê? A tripulação simples, acrescida de mais um comandante, um mecânico de voo, se assim a aeronave exigir, e mais 25% do número de comissários. Se somos 4, vamos acrescentar mais um comissário. E vai, além disso, um comandante e ainda um mecânico de voo, se a aeronave assim exigir. Então, esta é a formação da tripulação composta, tá? A tripulação composta, ela é prioritariamente para voos internacionais. Eu digo prioritariamente por quê? Porque o próprio legislador, ele abriu a possibilidade dela acontecer também em voos domésticos. Mas teria que ter alguma, diante de uma necessidade, pensando sempre em questão meteorológica ou uma manutenção que não era prevista, tá? Não estava programada aquela manutenção e houve a necessidade de para que haver a necessidade para que aquela operação ela não deixe de fazer, mesmo que saindo atrasada, ela aconteça. Mas para isso terá que essa modificação acontecer na origem do voo e até 3 horas antes da apresentação. Tá? Então tem que ter estas duas prerrogativas para que essa tripulação simples seja considerada, elevada à condição de composta para atender a necessidade de uma operação doméstica. Fora isso, a tripulação composta será sempre para voos internacionais. E temos a tripulação de revezamento. A tripulação de revezamento, ela já é exclusiva para voos internacionais. São para operações maiores, ou seja, se aqui você tem um número de jornada diária, aqui na composta você tem este número de jornada e essa aqui um pouco mais, essa será maior ainda que a tripulação de revezamento, será ainda mais que a tripulação composta. Então, as jornadas aqui, elas terão o quê? Números distintos por conta da complexidade das operações. Então, tripulação mínima, simples e composta de revezamento são os tipos de tripulações existentes. Mínima é aquela que a aeronave foi certificada para poder voar, entendeu? Que aí, enfim, tem que ter a figura ou de um piloto, se for aquela aeronave tiver homologada, ou então se para 2, é aquela mínima necessária para aquela aeronave decole e pouse. A simples é a tripulação mínima mais o número de tripulantes necessários para aquela operação aconteça. Tripulante, eu digo comissários, para aquela tripulação, para aquele voo saia, né? Obedecendo sempre a esse critério aqui, né? A tripulação composta é a tripulação simples, mais um comandante, um mecânico de voo, se assim necessário, e ainda 25% do número de comissários. E a tripulação de revezamento, ela vai ser o quê? A tripulação simples, mais um comandante,
um copiloto, um mecânico de voo, se assim se fizer necessário, e mais 50% do número de comissários. Beleza? Então vamos lá. Então falamos de tipos de tripulação. Dando sequência, nós vamos falar agora sobre, começar a falar especificamente sobre base contratual. O que seria a base contratual? Vou botar até aqui, BC. Base contratual é algo que a lei também traz, é aquela base a qual o seu registro foi efetivado quando você entrou na empresa, né? Nós temos esses operadores aéreos que têm algumas bases espalhadas pelo nosso país, né? Se a gente pensar em exemplos, aí tem empresas aéreas que têm 5 bases, outras têm um pouco menos, outra tem uma base única, vai depender. É aquela base a qual você vai iniciar e terminar as suas programações, tá? Então é aquela que é onde você inicia e você termina as suas programações e a qual você foi devidamente contratado e seu registro está efetivado na empresa, tá bom? Diariamente. Oi? Entendi. Diariamente o que? As suas apresentações? Isso? Então, quando você se apresenta, normalmente você não se apresenta só em base contratual. Você pode apresentar em pernoite. Quando você usa essa palavra apresentação, vai depender. Porque você se apresenta na sua base contratual, mas você pode estar no pernoite. Exemplificando, você saiu com uma programação de voo, que você se apresentou na sua base em um dia. No dia seguinte, aí você, ao final desse dia, você terminou a sua programação lá no Recife, por exemplo, e você no dia seguinte, você vai se apresentar lá no Recife para fazer uma nova, para dar continuidade àquela programação. Então, quando você pensa em apresentação, você não pensa só em base, você, fora da sua base você pode apresentar. O que diferencia essa situação de ser base contratual é aquela que você está registrado para que você para iniciar programação e terminar, onde você começa a sua viagem e onde você termina a sua viagem, que é o que a gente vai falar aqui no nosso próximo assunto, tá? É onde você vai começar a sua viagem e onde você vai terminar a sua viagem. É ali que é a sua base contratual, tá? Beleza. Então, base contratual. Então, a apresentação. O que seria a apresentação? Vamos falar. Antes de falar de apresentação, eu quero falar da escala para você. O que seria escala? Escala, gente, quando a gente pensa em escala, né, eu sempre faço um comparativo como se fosse no nosso calendário diário de trabalho, tá? A escala, ela vem com é aquilo que você diariamente está previsto para exercício da profissão ao longo de um mês, tá? Então, você recebe a tua escala e você tem ali nela, diariamente ao longo de um mês, estabelecido o que você diariamente terá de programação ou folga, tá? Então quando você recebe, e ela normalmente não, ela principalmente, assim disso, né? Ela não tem caráter exclusivo, porque algumas eventualidades você pode mudar isso, mas a tua escala, ela tem um caráter de ser o quê? Mensal. Quando você pensa em escala, você vai receber um mês de programações que você tem estabelecido pelo operador aéreo para o exercício da tua profissão. Tem lá tanto as suas programações de voo, bem como as suas folgas. Então você, ao receber a tua escala, você já tem ciência do que ao longo daquele mês você irá fazer, tá? Lógico, gente, que isso não é engessado. Eu gosto sempre de dizer que isso não é uma coisa engessada. Porque as programações, elas podem mudar? Sim, lógico que podem mudar, que vai depender de circunstâncias a qual a aviação mesmo, pelo contexto dela, ela já está vulnerável. A gente tem questões meteorológicas envolvidas nesse nosso desenvolvimento da nossa profissão, nós temos questões técnicas mesmo, como alguma manutenção que a aeronave pode apresentar, e isso provoca por vezes o quê? Alterações nas nossas programações de voo.
O que rarissimamente vai acontecer é que você tenha alteração nas suas folgas. Porque folga, é que eu digo, folga é abençoado. O dia seu de folga, ninguém mexe. Ninguém mexe. E isso é o que tem que ser. Mas, eu tinha uma programação de voo, que eu ia sair de lá, sei lá, um lugar distante aí, um ponto que seja remoto aqui no nosso país, que a gente tem, às vezes, que a gente pousa. E aí, o que vai acontecer? Quando nós estávamos já saindo de lá, deu uma pane. Nós não temos como fazer a substituição daquela peça naquele momento. Não deu para fazer. O aeronave chegou com aquela pane e não deu. Era previsto que eu saísse daquele destino, retornando à minha base para fechar a minha viagem, só que deu ruim, não consegui voltar. Aí o que vai fazer? Você vai virar uma poeira ali e aparecer de novo na tua base contratual? Não, você precisa de fazer esse deslocamento. Aí o que vai acontecer? Dependendo da situação, isso pode ser que entre na sua folga esse teu retorno, porque precisa se acertar aquele sistema, e a única solução que tenha é aquela de você ficar aqui mais um dia e só retornar para a sua base no dia da tua folga. Não é o certo, mas é o que a situação estabeleceu e não tinha outra forma. Aí o que vai acontecer? A escala vai readequar as suas programações de forma em que esta folga que você supostamente perdeu, você ganhará ela em outra situação, fazendo as devidas alterações que eles fazem. Entendeu? Então, é que eu falo, tudo pode ser mudado no nosso contexto de desenvolvimento das nossas programações de voo. A folga, não, porém, não de forma engessada. Tá? É bom que fique claro isso, porque é possível acontecer. Isso comigo, no exercício meu laboral, nesses meus 33 anos de aviação, 32, eu já tive que voltar para casa no dia da minha folga, mas ossos do ofício, né? Então, a escala é a sua programação mensal proposta por quem? Dada pelo operador aéreo. Você receberá a sua escala até 5 dias antes do mês subsequente. Ou seja, se nós estamos no mês de setembro, a escala de setembro, ela obrigatoriamente por lei, ela tem que sair até quando? O mês de agosto foi o mês de 31. 5 dias antes, então até no máximo dia 26 de agosto, a minha escala de setembro já teria que dar publicidade para a gente, de alguma forma que a empresa dá. O pessoal da programação de escala, né, porque nós temos a escala de uma coisa que é programada, né, que faz essa programação, a gente chama que é o pessoal do planejamento, ele tem até 5 dias antes do mês subsequente, do mês que vai aquela escala, para dar essa publicidade para nós. Se for 31 dias do mês, sai lá pelo dia 26. Se for de 30 dias até o dia 25, a gente vai receber essa escala de caráter quê? Mensal. Tá? A gente recebe uma escala mensal para o exercício da profissão da gente. Tá? Fale, Carol. Essa escala, Mário, hoje em dia tudo é pelos smartphones, né? Isso. Antigamente, como era que era dada essas escalas para vocês? Nós recebíamos, Calil, ela por impressa, é uma escala impressa que acontece? Eles mandavam essa escala, aí o nosso DO, que nós tínhamos lá dentro do DO, um lugar que chamava documentação. Ali nessa documentação nós recebíamos circulares, nós recebíamos revisões dos nossos manuais, que o nosso manual era físico, né? Então nós recebíamos isso nessa documentação. E lá cada um de nós, tripulantes daquela base, no caso minha base era o Rio de Janeiro, a escala vinha publicada para a documentação, e a documentação colocava aquilo dentro das nossas pastas, nome por nome. E aí quando a gente chegava lá para pedir, a gente ia lá na documentação, aí eles já sabiam que era o dia que ia sair a escala, né? A gente ia lá e eles davam para a gente essa escala impressa. É impressa mesmo, no papel impresso, não tinha smartphone, não tinha nada, então a gente recebia. Então era um papel impresso com todos os dias iguaizinhos, isso aqui com tudo estabelecido lá.
Ou se não escrito na caverna lá. Talhado na pedra. Talhado na pedra. Então, aí sim, o próprio legislador também, a gente falou que a escala ela vai ser sempre mensal, né? E saindo até 5 dias antes do mês subsequente. Mas o próprio legislador, ele permitiu que por 4 vezes ao longo do ano, ou seja, por 4 meses, ela saia também semanal, tá? Mas se ela sair com esse caráter semanal, aí eles deram também para elas umas facilidades. Beleza. Até 2 dias antes do mês subsequente, tem que sair a primeira semana. E 7 dias para as semanas subsequentes. Entendeu? O próprio legislador deu essa possibilidade. Então, para sair a primeira semana, ele pode dar até por 2 dias, mas para as semanas subsequentes, tem que ter 7 dias. Tá bom? Vamos lá, vamos falar agora, dando continuidade a esse esqueminha aí que eu montei aqui para gente. Então, nós temos uma escala que é programada e uma escala que será executada. O que seria isso? Uma escala programada e executada. Programada é essa que você recebeu até 5 dias antes do mês subsequente. Então aqui tem todas as suas programações estabelecidas para aquele teu mês. Até lá o dia 30/31, tá? Vai depender. Tem todas as programações. E aqui, quando você pensa numa escala nessa proporção, o que está programado aqui, e aí aqui está, não só programação de voo, mas também tem reserva, também tem sobreaviso, também tem cursos, tudo está aqui. E as folgas com os dias pré-estabelecidos para a gente ter, tá? Isso é o que está programado. Só que nós temos ainda a parte da execução, ou seja, primeiro você recebe no início do mês o que está programado, só que lá no final do mês você vai ter o que foi executado, porque nem sempre o que está programado ele vai acontecer, em função de várias intercorrências que ocorrem. O que vai acontecer é o quê? Que você vai ter algo programado, mas na realidade você pode executar coisas distintas, tá? Exemplificando, a gente tinha um voo previsto aqui no dia 1º, que ele ia sair do dia 1º até voltar dia 4. Só que aqui no dia 2, houve uma intercorrência naquela programação de voo, seja por qual caráter seja, que abriu aquela tua programação, ela foi aberta. E a escala entendeu que vai te reprogramar para uma outra coisa que tem que ser. Pode ser isso, uma outra programação, bem como pode ser um retorno na sua base, e aí vai ser de acordo com a necessidade. Aí, ao final do mês, o que era programado vai ser igual ao que você executou, se houve essa mudança aqui? Não, natural. Então, o que foi programado nem sempre será o que foi executado. A título de percepção financeira não vai mudar, porque é o seguinte: quando aquela desprogramação, ou seja, aquele óbvio, aquela situação ocorreu por algo inerente à sua vontade, ou seja, o que você tem programado deu, por exemplo, 68 horas. Aí, quando no final você executou, você tinha 60 horas em função dessa situação, você, a título de percepção financeira, eles vão pagar para você o que estava programado. Aí, se por acaso for ao contrário, se aqui você tinha programado 68 horas e aqui você fez 72 horas, eles vão pagar para você o que foi executado, tá? Isso sempre pensando se essa modificação ela se deu por fato inerente a você. Houve a necessidade por uma intercorrência de fazer uma reprogramação e ao final isso te onerou.
Então você tem culpa disso? Não. Então você tem que receber aquilo que estava programado. Ou vice-versa. Tá? Isso a título de percepção financeira. Agora, se é uma situação, eu tive uma dispensa médica, eu tive que sair porque eu adoeci. Então, é algo inerente à tua vontade? Até é, mas isso não tem a ver com a sua função laboral. Entendeu? O que o cara vai entender é que você está doente, ele não vai lhe descontar o dia, vamos contar como folga, vai ser como dispensa médica. Mas aquilo que você tinha previsto de programação para aumentar o valor da sua percepção salarial, aquilo vai ser reduzido, entendeu? Então, o que reduzir aqui por uma situação essa de dispensa médica, aí você vai acabar recebendo aquilo de menor porque foi por dispensa médica, tá? Entendido? Vamos lá, dando sequência ainda. Então, a apresentação. A apresentação ela acontece sempre onde? A apresentação das programações. No DO, como eu já falei aqui com o Guilherme, ou na base a qual você esteja pernoitando, né? Porque nós temos uma base que é contratual e as outras bases a qual a empresa desenvolve a operação dela. Então, se botar a tua base contratual, é onde você começa e termina a sua viagem. O que seria viagem? Viagem é exatamente isso. É a sua saída da sua base e retorno à mesma. Viagem para efeito regulamentar, ela não tem a mesma pegada que viagem que a gente pensa, vou viajar. Viagem, você vai viajar, passear, mas para título de regulamentar, ela tem uma função específica. Vamos imaginar que a gente saiu, a nossa base contratual é aqui o Rio de Janeiro, tá? Mas viagem você não deixa de sair de casa e voltar para casa. Viajar, eu vou para Varginha. Varginha. Eu vou, mas vou voltar para a base contratual. Para a base contratual, exatamente. Não deixa de ser. Pode ser, exatamente, não deixa de ser. Entendeu? Olha, você vai fazer, GIG, por exemplo, Fortaleza, Manaus. Vou pesadinho. Friozinho quente. Aí no outro dia você vai fazer Manaus, Fortaleza, Brasília. Aí no outro dia você vai fazer Brasília, Recife, Rio, que é a sua base contratual. Pegando essa ideia que viagem é a saída da sua base contratual e o retorno a mesma, a gente entende que o quê? Que nós saímos para fora no dia 1º e retornaremos no dia 3, não é? Então, aqui completou-se uma viagem. Agora vamos imaginar que neste dia aqui, nós fizemos isso. Manaus, GIG, Brasília, Recife, GIG. Pensando nesse GIG aqui, a gente completa uma viagem ou não completa uma viagem? Não. Sim, porque você voltou para o braço contratual. O que você acha, Guilherme? Cacá falou que não. Voltou 2 vezes pro GIG. O que vocês acham? Acho que sim. Aí você fez 2 viagens. Fez 2 viagens aqui? Se eu disser para você que o Cacá está certo, fala para mim por que é. Porque a nossa programação, ela termina só quando a gente volta definitivamente para a nossa base contratual. Mas você precisa saber por que eu respondi isso? Porque lá em casa eu dou 2 viagens. O que acontece? Não por isso que o Cacá falou. Porque na realidade você só termina uma viagem quando você retorna à sua base com ânimos de ficar. Ou seja, aqui você saiu da sua casa e veio trabalhar. E aqui você vai chegar e vai para a sua casa. Pensa assim. Aqui você passou pela sua base contratual? Sim. Mas você foi para casa? Não.
Você continua para Brasília, né? Continua a programação. Então você continua a programação. Aqui, o fato de você passar aqui não se perfaz como uma viagem. Ainda estou a serviço. Beleza? Exatamente. Agora vamos melhorar isso. Imagina assim, ó. Você fez esse dia Gig, Fortaleza, Gig. E aqui, no dia seguinte, você vai fazer Gig, Brasília. Isso aqui, tira isso aqui. Tá? Gig, Brasília, Brasília, Recife, Brasília, Gig. Olhando esse contexto, com base no que nós falamos agora, o que vocês fazem de análise aqui? Você vai dormir em casa. Ah. Eu, no caso, no sofá. Ah. Aí, teoricamente, você fez uma viagem, aí tá igual eu lá em casa, 2 viagens. Beleza? Entendeu? Aqui você não veio voar, você fez um bate-volta. É o que a gente diz de bate-volta. Foi para a tua casa. Você só pernoitou na tua casa, beleza. No dia seguinte você estava de lá no aeroporto para fazer uma nova programação em que você saiu no dia 2 e retornou no dia 3. Neste exemplo específico, nós temos o quê? Aqui quanto? 2 viagens. Beleza? Aqui nós temos 2 viagens, porque nós fizemos um bate e volta e aqui nós saímos no dia seguinte para uma outra programação de voo. Tranquilo? Então, viagem é a saída da sua base contratual e o retorno à mesma com o intuito de ficar, de se permanecer nela. Seja para cumprir uma folga na sequência ou, na realidade, você chegou num dia e saiu no outro, independe. Aqui a viagem ela só se perfaz, você pensa nisso. Aqui nós temos uma viagem e aqui nós temos uma segunda viagem.